E aí, pessoal, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje temos um projeto muito interessante que qualquer um pode fazer na sua casa. Ele tem sim um certo nível de perigosidade, mas como ele é um projeto bem simples e fácil de se fazer, não é perigoso. Qualquer pessoa pode fazer com esses componentes. Bom, eu vou apresentar os componentes que eu utilizei, antes de revelar o grande segredo. Vou pegar aqui. Aqui, ó, como vocês estão vendo, isso daqui é uma placa de uma fonte de computador, bem velha e antiga. Ela estava danificada, não teve conserto, eu reaproveitei e peguei dois componentes muito importantes dentro dessa plaquinha aqui. O primeiro foi um MOSFET. Esse MOSFET aqui é um D3D4X. É um MOSFET de polaridade e uma resistência de 22K. Juntamente já estava na placa, então eu vi onde estava conectado o transistor e já coloquei. Agora vamos revelar o grande segredo. Basicamente, hoje nós vamos fazer uma bobina de Tesla. Mas como assim uma bobina de Tesla? Tu já trouxe alguns experimentos, tipo a Tesla Gun, tipo o experimento eletrochoque, tipo a torre. Bom, eu estava querendo fazer algum projeto mais específico na parte de eletrônica, mas eu não consegui ter tempo de terminar, porque é muito projeto para desenvolver. Eu tenho que montar o circuito, eu tenho que testar várias vezes, tenho que alterar o código, tenho que mudar a variância e tudo mais. Então, hoje não vai ser projeto de Arduino, infelizmente. Eu vou ficar devendo para vocês, dessa vez, um projeto de eletrônica com Arduino. Mas hoje vamos fazer um experimento muito simples que utiliza MOSFETs e um playback de televisão. Deixa eu pegar o celular aqui e mostrar onde é que está. Vou virar aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou descer um pouquinho aqui, angular. Ali em cima, vocês já podem ver, já tem uma bobina de Tesla. Eita, prende. Já tem uma bobina de Tesla e o transformador playback. E eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Eu coloquei um conector de entrada de fonte mesmo, para mim poder testar vários MOSFETs aqui e ter uma eficiência melhor no transformador de playback. Em cada ponto aqui, ó, totaliza 13 voltas. São 6 voltas de cada lado do transformador, um fio comum daqueles de eletricidade elétrica, no caso, e um conector para uma fonte de 9 volts. Esse circuito aqui trabalha com tensões muito mais altas, porém eu estou utilizando 9 volts porque foi a fonte que eu tinha no momento. Mas vamos ao que interessa. Deixa eu virar aqui. Eu vou ligar a fonte na tomada. Cadê? Olha, ó, tem a tomada. Ah, sim, eu esqueci de me atentar sobre aquele MOSFET que eu tinha falado anteriormente. Esse MOSFET aqui, eu fiz ele para você utilizar em vários modelos de playback. Não é só ficar diretamente num playback. Pode ver que o dissipador dele é um pouco maior. E ele tem uma opção de você colocar vários modelos de resistências que possam controlar com a resistência e a variância dele. Mas vocês podem utilizar vários modelos de resistência, 22K, 1K. Vocês podem até utilizar de 22 ohms. São resistências mais comuns para fazer os MOSFETs funcionarem. Mas vamos parar de papo e vamos ao que interessa. Deixa eu passar aqui. Liguei a fonte na tomada. Como vocês podem ver aqui na minha mão, vou sentar aqui, na minha mão tem um outro dissipador de calor e dois transistores. Vocês podem ver, esse daqui é um transistor de sistema fechado, ou seja, ele não oscila, não muda sua frequência. Esse daqui já é um MOSFET, no caso, de
banda aberta, ou seja, ele pode ser alterado em ressonância e frequência, ou sinal também de saída. Bem, eu vou colocar o transistor na posição da resistência. Não sei se vocês conseguem ver, bem aqui, ó, nessa parte, tem um tipo de resistência que eu adaptei para poder utilizar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não, infelizmente. Ixi. Pera aí. Foca. Melhorou. Pera aí, melhorou? Melhorou. Aqui tem uma resistência. E aí tem que se atentar. O lado que a resistência vai é esse lado aqui, que no caso é nessa posição. Eu vou ligar o ventilador aqui, porque esse transistor aqui, mesmo que ele tenha um dissipador de calor, como eu vou fazer um bom tempo de uso dele, ele tem risco de queimar ainda esse MOSFET. Eu falo transistor, MOSFET, mas basicamente isso. Com a ponta negativa, eu vou chegar perto da bobina de Tesla. Vou pegar o celular para vocês verem bem de perto. Solta. Vamos lá. Aqui. Como vocês podem ver, tá ali o MOSFET. E aqui tá a bobina de Tesla. Vou reduzir um pouco a luz da iluminária para a gente poder ver o projeto mais com clareza, o raio. Reduzir um pouco a luz. É um raio de alguns centímetros, mas a tensão é muito alta. Tanto que o raio sai roxo. Deve ter o quê? Uns 12.000 volts aqui passando. Alimentando apenas com 9 volts. Claro que ele pode funcionar com 12 volts de tensão. Na saída ali, ó, do transformador. Bom, vamos à explicação agora. Deixa eu desconectar aqui o MOSFET. O dissipador já está um pouco quente. Eu consigo já sentir que ele esquentou bastante. E vamos para a nossa explicação, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui o tripé. Conectar aqui direitinho. Arrumar. Posição. E erguer. Cadê? Sobe. Ok. Fecha. Bem. Cadê ele? O MOSFET, ele esquenta um pouquinho. Deixa eu melhorar aqui. O MOSFET, ele esquenta um pouquinho e por conta desse aquecimento tem risco de queimar os componentes internos dentro do MOSFET. Então, eu fiz pouco tempo porque tem risco de queimar, mas se vocês colocarem um cooler para refrigerar, vocês conseguem ter mais eficiência nesse protótipo de bobina. Agora eu vou pegar um playback para vocês para mostrar o princípio de funcionamento.
e também a bobina de Tesla, né? Aqui, ó, eu tenho um playback que também funciona, que está já colocado aqui para ser utilizado com esses modelos de forma, né, no caso, com esses MOSFET que eu já pré-adaptei. Principalmente, esse MOSFET, ele liga com esse playback aqui. Esse playback funciona, consegue criar uma faísca de alta voltagem na saída, e basicamente o que está acontecendo aqui é um transformador. Dentro desse playback tem várias milhões de espiras, por exemplo, dentro de uma bobina primária. E a gente constrói uma bobina secundária para emitir um campo eletromagnético que ressona junto com essa bobina primária, aumentando o potencial elétrico, disparando um raio de alta voltagem na saída. E quando tem o negativo de uma bobina e o positivo da outra, dispara e sai um raio de alta tensão, que pode variar de 22.000 ou, dependendo do seu sistema, pode chegar até 4.000 volts, por exemplo. Você pode encontrar esses transformadores playbacks dentro de televisores antigos, aqueles de tubo, porque eles utilizam o princípio de aceleração de elétrons para conseguir disparar um feixe de partículas carregadas, ou fótons e elétrons, íons carregados também, em umas chapas metálicas que oscilam com uma frequência, criam um espectro de cor e acabam formando a imagem em movimento daquelas televisões antigas. É muito interessante, ele já em si é uma bobina de Tesla, e você pode utilizar um MOSFET para ligar eles, ou comprar um driver, que dá mais eficiência. E esse aqui em específico vai ser para uma bobina de Tesla musical, utilizando realmente uma bobina de Tesla que eu desenvolvi, que eu vou pegar ali para vocês explicar. Aqui. Essa bobina de Tesla, eu utilizei coisas descartáveis, por exemplo, essa parte aqui é um guarda-CD. Isso daqui é um perfume que estava quebrado, então no caso, na verdade acabou, eu aproveitei o recipiente e uma bobina de cobre que é enrolada. Além de uma bobina secundária, que você pode utilizar para daqueles fios de elétrica que você utiliza. Espera aí, Jô, tô gravando. Daqueles fios que você pode utilizar em todos os momentos de projetos eletrônicos. Foi mais ou menos 3 horas enrolando essa bobina, mas foi muito bom, porque o resultado final foi uma ótima, vamos dizer assim, tá na média, né? Foi um bom o desempenho e o desenvolvimento. Mas basicamente é isso. Uma bobina de Tesla, ela consegue ressonar uma frequência pela bobina secundária que aciona a primária. No caso aqui é vice-versa. Ou seja, é a secundária e a primária. Quando você envia um sinal elétrico pela primária, ela cria um campo eletromagnético que oscila a secundária, que constrói um campo oscilante, aumentando o potencial. Dependendo do quanto mais espiras, mais o potencial elétrico eleva e dispara um raio de alta tensão. E a bobina musical basicamente será essa daqui. Eu vou melhorar ainda, vou colocar alguns capacitores para poder realizar mais projetos com ela. Mas basicamente foi isso, pessoal. E sobre o lifter, eu já comecei a desenvolver uma estrutura do lifter que pode funcionar, mas ele ficou grande demais e eu vou precisar de um potencial elétrico muito maior. Então, pensando nisso, eu já vou mostrar para vocês como ele está. Deixa eu pegar ele aqui no canto. Eis aqui o nosso lifter. É de alumínio, é uma forma triangular. Ele é tipo uma pipa metálica. Quando aplicar alta voltagem suficiente, ele vai criar uma indução de vento iônico e vai flutuar, como mágica, tipo antigravidade. Então, basicamente, esse lifter ele vai ser utilizado para nossos projetos futuros, assim que eu conseguir chegar a essas tensões altas. Claro, com devido proteção e sistema. Mas sobre essas bobinas de Tesla, tem circuitos até muito mais simples, que utilizam um transistor BC337 ou 2N22, que tem aí pelo canal da internet por aí. Tem tutoriais ensinando a construir essas mini bobinas que não geram potencial elétrico a ponto de atirar raios pelos dedos, mas geram potencial elétrico suficiente para ligar uma lâmpada à distância. E é interessante o princípio, o funcionamento, que é base de um transformador,
que você pode utilizar no seu dia a dia. Principalmente algumas tecnologias estão pensando em construir carregadores que mantêm dispositivos conectados numa espécie de torre de transmissão. Transmite eletricidade e os aparelhos vão funcionar sem precisar encontrar a tomada. Eles estão planejando e construir essas ideias. Eu espero que dê certo, porque seria uma boa ideia energia sem fio para todo mundo, utilizar a qualquer momento, e não precisar mais de tantas tomadas assim, e fiação, tipo postes com muitos fios, tipo torres, que podem alimentar todos os circuitos com energia. Claro que tem um problema nisso, que não dá para medir a tensão da energia elétrica sem fio. Então, vamos dizer que é um problema, um pouco, porque como não tem como ter o controle da tensão e do consumo utilizado, as empresas de eletricidade faliriam. Então, Tesla tentou construir o Decrypt, que era uma dessas ideias, e infelizmente não deu muito certo, porque as grandes empresas que dominavam o mundo na época de energia, principalmente de cobre, não gostaram da ideia porque não dava lucro, e o que move este mundo no momento é o dinheiro, não o sucesso, não a tecnologia, não a evolução. Felizmente, ainda o mundo não está preparado para um nível de tecnologia maior, porque ainda está preso no conceito de dinheiro, troca, reversências. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, falou!